Vamos usar dois. Salmo 126. Todos acharam? Leiamos juntos a palavra do Senhor. Vamos lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quero assentar-se, meus irmãos. Queremos conversar um pouquinho sobre esse salmo tão conhecido, tão pregado nos púlpitos, não é? Tão conhecido do povo de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É só olharmos um pouco para trás e vermos como Deus nos assistiu, nos sustentou em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, de todas as formas. Este salmo, ele retrata o retorno do cativeiro. Imaginem o povo ser retirado brutalmente da sua pátria, do seu povo, um pouco ficando, um pouco indo para a Babilônia. Entre eles aqui, nesse momento que foi para a Babilônia, Daniel, não é? Daniel e seus amigos, retirado brutalmente do convívio com a família e do convívio com os seus pais. E cumpriu-se a profecia de Jeremias, não é? 70 anos o povo voltou. Durante todo este tempo, eu sempre me lembrei desse salmo. E vocês são testemunhas que quase todo domingo eu falava sobre ele. Nós vamos voltar para a nossa Jerusalém. Vamos orar, vamos voltar, vamos aprender lições. Eu creio que, infelizmente, há aqueles que durante essa pandemia, já citei a palavra, não é? Mas tudo bem, não aprenderam lições. É muito triste isto. Há aqueles que aprendem, há aqueles que não aprendem, mas é o Espírito Santo que vai ensinar, não é? Sejamos sensíveis à voz de Deus. E o salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O Senhor Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico. 70 anos. O salmista estava narrando o episódio da libertação. E neste momento ele estava mostrando um Deus misericordioso para com o seu povo. Nosso Deus é o Deus da libertação. O Senhor Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O salmista disse: parece um sonho, estamos libertos. Nem sempre a libertação é física, mas a principal libertação que Deus dá para o seu povo é a libertação espiritual. Temos motivos para levantar as mãos, temos motivo para nos alegrar, temos motivos para agradecer. E é triste ver pessoas que, às vezes, o tempo todo está de face, de rosto fechado, o tempo todo de mau humor, o tempo todo triste, o tempo todo deprimido. A alegria em servir a este Deus, mesmo no cativeiro havia alegrias. Porque
alguém poderá tirar-nos do convívio, da presença do povo, mas não poderá tirar Deus do nosso coração, dos nossos corações. Eu espero que ninguém tenha tirado Deus dos corações de vocês. A minha esperança é que neste tempo todo vocês tenham procurado desenvolver uma comunhão maior com Deus. E eu sei que isso aconteceu com cada um de vocês. Eu tive um feedback, não é? Porque não é só aqui que se manifesta a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser manifesta ou manifestada em nossas vidas, em nosso dia a dia. O salmista estava muito feliz no que Deus fez para o seu povo. Nosso Deus é o Deus que liberta. E segundo Isaías, é o Deus que trabalha para o seu povo. É o Deus que trabalha para o seu povo. Já viram um negócio como esse? Isaías disse isso. Vocês já viram isto? Um Deus que trabalha para o seu povo? Esse é o nosso Deus. E Ele trabalhou para nós. Ele trabalhou por nós. Ele nos defendeu. Ele nos guardou. Ele nos orientou. Ele nos sustentou. Isso não quer dizer que não tenhamos passado por momentos de fragilidades emocionais. Eu passei, você passou, quantos passamos, não é? Mas então ele disse, neste contexto, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos, passamos a sorrir, passamos a cantar, e as próprias nações, os próprios inimigos podiam dizer, está acontecendo alguma coisa diferente com esse povo. Esse povo é um povo diferente. Essa semana, sexta-feira, eu falei com o vizinho, conversando com o vizinho, nós somos muito amigos, e o Almir até viu. Falei com ele, vamos voltar domingo. Ele falou, que alegria, que bom, que bênção, vocês vão voltar, que alegria. Eu estou feliz por vocês. Com a libertação que Deus trouxe ao seu povo, aconteceram duas coisas. Alegria muito grande. A vontade de louvar a Deus era muito grande. E o reconhecimento de outros povos. Grandes coisas fez o Senhor a essa gente. Espero que seus vizinhos tenham visto que grandes coisas Deus fez por vocês. Há aqueles aqui que são o testemunho vivo, de uma forma muito direta, das grandes coisas que Deus fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. Ele aplica aqui uma redundância. Ele repete a palavra. Nós estamos alegres. Quero me deter um pouco mais nessa expressão. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É a expressão de uma reflexão sincera. É o reconhecimento de uma alma agradecida. É a expressão de alguém que volta o seu olhar para trás, com o coração ou com os corações cheios de gratidão. Alegria também, porque essa pessoa podia ver que Deus cuidou de todos. E podemos ver que Deus realmente cuidou do seu povo. Aí ele disse, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Regressar outra vez do cativeiro. Não foi brincadeira a situação pela qual o povo de Deus passou. Eles estavam à mercê do povo babilônico, um povo cruel, um povo que tinha outro Deus que não tinha nada a ver com o Deus de Israel. Estavam fora da sua terra, fora da sua parentela, longe do seu povo e longe do seu Deus, porque eles acreditavam que o Deus deles só poderia ser adorado em Jerusalém. Graças a Deus que a nossa visão de Deus hoje é ampliada pela revelação.
Nós não estamos restritos a um local, porque o local pode nos ser tirado a qualquer momento. Mas ninguém jamais poderá retirar este Deus de nossos corações. Triste é o povo, triste é o cristão que só procura comunhão com Deus na reunião da eclesia ou na reunião da igreja. A comunhão com Deus não está restrita a um local, porque o nosso Deus está em nossos corações e nós podemos conversar com Ele. Claro que eu creio que nada substitui esta reunião. Eu creio na importância dessa reunião. Eu creio na alegria de podermos estar olhando para os olhos dos irmãos, compartilhando a palavra. Eu creio na alegria de estar olhando nos olhos dos irmãos e juntos louvarmos a Deus. Eu gosto disto, não é? E ele diz, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Nós semeamos lágrimas, ou não? Nesses quase 5 meses, nós semeamos lágrimas. Quantas vezes eu sentei no meu quintal lá e dizendo, Senhor, até quando? Me lembro de um dia, eu fui conversar com um pastor vizinho. Falei, pastor, até quando? Ele falou, calma, meu irmão, calma. Vamos com muita calma que tudo vai passar. É importante semear as lágrimas. Não impeçam as lágrimas de virem nas dificuldades da vida, porque os que semeiam em lágrimas colhem, não é? O que esse povo semeou lá no cativeiro babilônico? Semearam muitas orações, semearam esperanças, um fortalecendo o outro. Não foi isso que fizemos? Os irmãos me confortaram. Quantas mensagenzinhas lá. Eu não sou muito de ir lá, não é? No grupo, mas eu estava atento ao que se passava. Mas eles lá semearam a fé, semearam confiança. Não importa, nas tormentas eles semearam a boa semente. E é isso que os servos de Deus precisam fazer. Aprender a semear coisas boas. Não é semear coisa ruim. Tem gente que é especialista em semear coisa ruim. Não podemos cultivar isto em nossas vidas. Semear coisas boas, semear esperanças, semear conforto, semear consolo, semear o evangelho, semear a palavra de Deus. Nós não podemos nunca nos desanimar, porque nós temos um Deus maravilhoso a zelar e a cuidar dos seus filhos. Aquele que leva, novamente aqui, a questão do semear. Ele é redundante mesmo, não é? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. A semente, a boa semente é preciosa. A má semente produz coisa ruim. A má semente produz ódio. A má semente produz divisão. A má semente produz contenda. Que isto esteja longe do povo de Deus. Mas eles semearam a boa semente. Aquele que leva a preciosa semente. Semente boa. A semente é preciosa. Andando e chorando. Ele disse assim, não resta dúvida, voltará com alegria. Porque a boa semente não é, está na definição, está no adjetivo, não é? Ele está adjetivando aqui, a boa semente vai produzir. Não podemos nos desanimar com a nossa vida, com as nossas dificuldades. Isso aqui se aplica em todos os sentidos. A boa semente vai produzir coisa boa, sem dúvida alguma. Vale a pena plantarmos. Deve-se semear sempre na certeza
de que a colheita virá em abundância. Eu estava meio pessimista com o culto dessa manhã, o diabo me tentando o tempo todo. Você vai fazer? Não vai ninguém, não vai ninguém, não vai ninguém, não vai ninguém. Louvado seja Deus, vocês vieram, vocês venceram. Recebi na internet uma declaração de um pastor, amigo nosso, não é? Se você foi ao mercado, se você foi... Quantas vezes na semana você foi no mercado? Não precisa falar, não é? Foi. Não importa. Pastor, precisava. Foi. Você foi na feira livre? Quantos pastéis você comeu lá no meio de todo mundo? Não é? Quantas barracas você parou? Não estou dizendo que não deva ter tomado a medida, não é? Se você foi fazer caminhada cruzando com pessoas, não é? E se você andou pelas ruas, precisa, a vida não pode parar. Eu não estou incentivando ninguém a ser responsável, não é isso. E ele vai descrevendo lá um monte de coisa, Depois ele diz, em tudo isso, você foi a festinhas de família, não é? Não foi? Aniversários, foi ou não foi? Não responde não, só pensa, tá? Muitas festinhas de família, almoços de família, não é? Sabe onde sua família andou? Sabe, mas foi, não é? Aí diz assim no final, então você está preparado para ir à igreja? Então você está preparado. Porque Deus guardou lá e não é aqui que Deus vai deixar de nos guardar. Não é? Eu estou semeando coisa boa, estou incentivando vocês. E se fôssemos esperar para mais tarde, sempre vai haver um momento que a gente vai ter uma notícia. Ó, fulano lá teve. Fazer o quê? Já tivemos a notícia triste essa semana, né? O pessoal da nossa igreja, mais um. Vamos fazer o quê? Por isso vamos parar a vida, não é? Se a gente deixar para outubro, mas fulano teve. Fulano pegou essa semana. Tocar o barco, não é, irmãos? Vamos semear a boa semente, vamos em frente. Deus vai nos dar a vitória, Deus já nos deu a vitória. Nós estamos aqui. Vou concluir dizendo o seguinte, as bênçãos de Deus são tão grandes, são tão abundantes que às vezes demoramos a acreditar no que Ele está fazendo conosco. Ok? Não vou me deter, só vou ler isso. Diante das bênçãos e das vitórias, os nossos corações se enchem de alegria e há um forte desejo de louvá-lo e agradecê-lo. Há um forte desejo de louvá-lo e agradecê-lo. Não podemos esquecer de que a caminhada até aqui foi longa. As lutas foram intensas, mas todos devemos olhar para trás e ver que tudo, se não passou, está passando. Agora é comemorar. Agora é continuar lutando por nossos objetivos e lutando porque Deus certamente nos dará novas vitórias. Sem dúvida, podemos com toda certeza dizer, cheios de gratidão, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isto estamos alegres. Jesus Cristo é o nosso alvo. Construamos nossas vidas fundadas, focadas na pessoa de Jesus. Você que está nos assistindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ajoelhe-se, arrependa-se de seus pecados, creia no Cristo que morreu na cruz, em teu lugar, mas a morte não pôde retê-lo, porque Deus o Pai o ressuscitou, para que você seja justificado do teu pecado perante Deus, e seja salvo, e possa compartilhar com todos aqueles que têm a mesma fé em Cristo, compartilhar das mesmas bênçãos. Aceite Jesus, porque Ele liberta da pior escravidão que existe. E como Salvador da sua vida. E certamente você poderá dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu estou muito feliz. E por isso eu estou muito alegre. Você aceitando a Jesus,
Ele vai reconstruir o teu lar. Ele vai reconstruir a tua vida. Ele vai libertá-lo do vício. Não importa qual vício que você tenha, Ele vai libertá-lo. Ele vai te trazer esperanças se a sua vida está sem esperança. Se você está com... Creia em Cristo, meu amigo. Aceite como Senhor e Salvador da sua vida. E juntamente conosco, ou juntamente com qualquer outra igreja,